Meus amigos, perdemos a conexão com o professor Gregório. Peço aí a desculpa a vocês, mas hoje o provedor está bem instável. Pode ser que aconteça novamente. Peço só um pouquinho de paciência. Já vamos retomar o contato com o professor para a gente iniciar aí o nosso bate-papo sobre o processo penal coletivo. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui Flávia, Isa, Isimer. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Opa, já voltou aqui o nosso amigo Gregório. Vamos lá. Vamos retomar o contato com o professor. Bem-vindo, pessoal. Já vamos retomar o contato aqui com o professor Gregório. Agora sim, voltamos. Gregório, me desculpe aí por essa falha na conexão. Essa falha foi aqui, eu até passei para o 4 agora, com receio de ser a internet, que se a internet está falhando. Mas Ah, eu estava lendo um livro hoje, uma mensagem falando alguns princípios que nós devemos seguir para alcançar o equilíbrio e, e a saúde. Vamos falar um ah, pouco de alegria e esperança para todas as pessoas que nós tivemos. Então, levar essa dificuldade de nós, de esperança, de alegria, de amor, né? Isso tudo depende de paciência. A paciência nada mais é do que a, a, a atitude equilibrada, exercício com amor, com muita gratidão. Então vamos iniciar, e eu faço aqui também a propaganda do seu livro aqui, ó. Consulta obrigatória aqui na minha, né? Citação obrigatória de opinião, de doutrina. Então vamos falar sobre esse tema com muito amor e alegria, com todos os seus seguidores. Gregório, seja bem-vindo, o espaço é seu. Eu vou só ler novamente o seu currículo, porque nós retomamos aí a nossa conversa. Tem muita gente que entrou depois da reconexão, só para a gente retomar. Meus amigos, hoje eu vou entrevistar o professor Gregório Sagra de Almeida. Ele é pós-doutor pela Syracuse University de Nova York, Estados Unidos. Ele é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, graduado pela Universidade de Rio Ribeirão Preto, promotor de Minas Gerais desde 1993. Já foi diretor e coordenador pedagógico do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP de Minas. Já foi assessor da Corregedoria do MP do Estado de Minas Gerais e também membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Ele é organizador e coautor do livro Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua, que foi laureado em 2015 com o primeiro lugar no Prêmio Jabuti de Literatura na categoria do Direito, prêmio esse concedido pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL. Também é ganhador da Medalha Nacional de Acesso à Justiça, concedida pelo Ministério da Justiça no ano de 2014. Autor de vários livros e artigos com publicações no Brasil e no exterior. Eu vi um resumo só aqui, tá, Gregório? Se eu for ler aqui todo o seu currículo, a gente vai perder os nossos 60 minutos fazendo isso. E aqui, pessoal, essa é a obra que é o objeto do nosso bate-papo, Direito Processual Penal Coletivo, a tutela penal dos bens jurídicos coletivos, que foi escrito pelo professor Gregório, em coautoria com o professor Rafael de Oliveira Costa, que é colega meu aqui do MP de São Paulo também, pesquisador de primeira linha, um grande profissional, e aqui eu também nutro uma profunda admiração. É uma dupla de peso. Eu já li quase todo o livro, né, Gregório? Que inclusive foi um presente, tem aqui a sua dedicatória, e posso dizer que ele é inovador e traz aí informações para fomentar o debate na academia e também no Congresso Nacional para o aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça na área penal, especificamente na área de tutela dos bens coletivos. Eu vou fazer algumas perguntas de início, Gregório, Claro. porque nós temos um público bem eclético, nós temos alunos que estão na graduação, nós temos alunos do cursinho se preparando para provas e carreiras de concurso público, nós temos professores que nos acompanham, colegas de Ministério Público, operadores do direito, advogados,
juiz, enfim. É um público bem eclético. Então, eu vou fazer algumas perguntas sobre esse tema para a gente situar o nosso espectador no tempo, no espaço, afinal de contas, o que seria esse processo penal coletivo. Muitas vezes a gente recebe essa informação, processo penal coletivo, e começa a processar, afinal, o que seria o processo penal coletivo? Existe? Quais são as ferramentas, as normas que disciplinam esse processo penal coletivo? Porque eu não estudei na faculdade, não estudei no cursinho, e ele existe já, ele já é real, nós precisamos aperfeiçoá-lo. Então, nessa linha introdutória, eu queria perguntar para você, Gregório, se a nossa Constituição Federal, ela promoveu uma ruptura de paradigmas quando a gente pensa em direitos fundamentais. Ela se deslocou um pouco daquela tradicional divisão entre direito público e direito privado e deu até mais ênfase para direitos individuais, direitos e garantias individuais, direitos e garantias coletivas. Nós temos na área civil o direito civil, cuidando dos nossos, das relações materiais cíveis, e o correspondente processo civil tradicional, individual, hoje, cujas regras principais estão no nosso Código de Processo Civil. Também temos na área civil ferramentas processuais para tutelar os bens coletivos. E aí eu cito principalmente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública. E aí a primeira pergunta que eu te lanço é a seguinte: na esfera penal, as ferramentas que nós dispomos hoje de tutela processual penal, elas são adequadas para tutelar esses bens coletivos que são consagrados hoje na Constituição Federal como direitos fundamentais? Queria agradecer mais uma vez as palavras. Uma alegria estar aqui com os seus seguidores, com esse público maravilhoso. Sinto, então, a minha alegria e meu carinho com o seu livro, que é Consulta Obrigatória. Eu disse, formador de doutrina do... E muito me honra estar aqui com você, falar sobre um tema muito importante para a justiça brasileira. A primeira observação que eu queria fazer em relação à Constituição de 88. A Constituição de 88 transformou o sistema jurídico brasileiro. Na verdade, criou um novo sistema jurídico. Um sistema jurídico construído com uma sociedade justa, livre, solidária. Um sistema que é o Estado Democrático de Direito, artigo 1º da Constituição. E lá, no artigo 1º, está expresso que a República Federal do Brasil constitui um Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? A resposta está na próxima. Está no artigo 3º, que fala dos objetivos fundamentais da República do Brasil. Quais são esses objetivos fundamentais? Sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, desigualdades. Esses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil compõem o núcleo da de direito, que é o Estado da Justiça Material. E aí nós vivemos um descompasso. O compromisso constitucional são os objetivos fundamentais com a justiça livre, solidária, e olhamos para os presídios também pobres, negros, pessoas que lotam o sistema prisional. Há uma desigualdade social brutal. O penal ele é muito repressivo contra o pobre, mas tem dificuldade de atuar contra os crimes brancos. E por quê? Porque nós temos um Código Penal que de 1939, um Código de Processo sofreram reformas, mas foram reformas estruturais. Ainda não estão esses dois códigos, tanto o penal e o penal, alinhados adequadamente aos mandamentos constitucionais. E lá, na Constituição 8, nós vamos verificar, iniciamos o nosso diálogo, mas expresso para que possamos compreender o direito penal e o direito processual penal nesta visão penal. Ou seja, é uma visão constitucional que preocupa com os bens individuais, como bens fundamentais, como bens em relação a um furto, um roubo, um regimento ilegal, mas também a Constituição se preocupa com os bens coletivos amplamente considerados.
como direito fundamental à probidade administrativa, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito fundamental da sociedade, ordem tributária onde não se sonegue. Então, existem vários direitos. Então, a nossa Constituição, ela criou o Estado Democrático de Direito, que é um Estado da Justiça Material, comprometido com a transformação social, com a implantação na realidade social, livre, justa, solidária. E, para isso, a Constituição mostra os caminhos. E um dos caminhos, talvez o caminho essencial, é o caminho dos direitos fundamentais, que no Brasil são tanto coletivos. Como nós estamos em um novo nacionalismo, em que a Constituição não é simplesmente uma carta política, ela é norma de direitos fundamentais, ela vincula a política que tem que se adequar à Constituição e não se adequar à política, né? A política tem que ser instrumento de efetivação da Constituição de mais justa, livre e solidária. O Paulo Banner, jornalista, disse isso com muita clareza. Então, estamos adotar o que está na Constituição, práticas, inclusive, especialmente, na justiça penal. Como eu disse, é uma justiça penal que ainda não serve para buscar transformação social. Enche a cadeia, tem uma política penal, implementação de políticas para combater as causas geradoras da criminalidade e aqueles crimes como sonegação, corrupção, lavagem, uma visão de visão mais ampla, o sistema acaba não atuando de forma eficiente e adequada. Por isso que nós, alinhados à Constituição, a visão penal e do direito processual penal de acordo com o objetivo federativo do Brasil. Em síntese, nesta nossa conversa introdutória, precisamos de novos conceitos e práticas e reforma legislativa para adequar o sistema ao sistema que está consagrado na Constituição, comprometido com uma sociedade mais justa, livre e mais solidária. Gregório, a gente percebe pelas suas ponderações que a análise desse novo modelo de atuação processual penal, ela tem como ponto de partida a Constituição Federal. Toda a fundamentação, e assim, eu conheço a sua pesquisa, ela vai em cima realmente do texto constitucional, o que a Constituição projetou para o nosso sistema de justiça e o que ainda falta implementar para que ele se concretize, né, na prática, esse sistema de justiça que garanta um acesso à justiça não meramente formal, mas real, um acesso que não seja sinônimo de uma sentença judicial. O acesso à justiça hoje é muito mais do que isso. E nessa ideia de acesso à justiça ser muito mais do que o direito a uma sentença condenatória na esfera penal, como que a gente trabalha, como a gente pode enxergar o processo penal à luz dessa nova noção de acesso à justiça, o processo penal coletivo? Eu vou citar aqui, Landolfo, uma obra que foi paradigma na minha formação política, a obra do Mauro Capelletti, do Brian Guy. Uma obra que foi traduzida para o português, né, publicada em inglês, em italiano, traduzida para o português pela ex-ministra do Supremo, Ellen Grace. Nesta obra, esses autores dizem que o acesso à justiça é o mais importante dos direitos humanos. Eu diria, é o mais importante dos direitos fundamentais dos direitos humanos. Eu concordo. Foi um paradigma teórico para as minhas pesquisas, meus estudos. Não adianta você falar de direito fundamental se você não tem sistema de proteção, sistema de acesso à justiça. E, portanto, adianta você falar em liberdade, em vida, em segurança, se em momentos de ameaça ou lesão à vida, à liberdade, à segurança, ao patrimônio público e ambiente, se não tiver instituições e procedimentos adequados para combater os ilícitos, para tutelar o direito da sociedade, seja do indivíduo ou da sociedade. Adianta você falar que tem direito de liberdade se você tiver habeas corpus? Ele é o mais importante dos direitos. Aí você tocou em um ponto central do nosso trabalho. Nós estamos falando de acesso a uma justiça penal que ela seja garantia do acusado, sem
de dúvida, as garantias do devido processo penal, mas que o penal tem que ser garantia da sociedade também, que ela seja uma justiça que consiga combater e lesem bens jurídicos penais individuais, mas bens jurídicos penais coletivos. E quando se pratica a sonegação fiscal, a corrupção, isso arrebenta com a sociedade, porque falta direito à saúde, falta direito na educação, direito na segurança pública, o próprio penal é prejudicado, o Estado esse frustrado na arrecadação do sistema, no seu erário, para implementar políticas sociais fundamentais. Então, nós precisamos desse alinhamento do direito processual penal, e eu cito na epígrafe, nós citamos, eu e o Rafael, na epígrafe, o grande processualista saudoso, que era o Frederico Marx, que ele falava o seguinte: o direito processual penal, o processo penal, é a Constituição. Então, queremos aplicar a Constituição na justiça penal. Possamos compreender que os bens jurídicos penais não são somente iguais, são os coletivos. Aí nós temos os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Um crime ambiental fere direito difuso, um crime contra o maço coletivo, e vários crimes praticados que têm a mesma origem comum pode se configurar violações coletivos individuais homogêneos, né? Então, ou seja, aquele conceito que tem no sistema de difusos coletivos individuais homogêneos, ele serve, e a resposta dada pelo próprio legislador está de acordo, para que possamos compreender os bens jurídicos penais. E, a partir daí, sistema de tutela penal mais adequado, né? Então, ou seja, nós precisamos fazer com que o sistema de justiça penal se fortaleça para promover a justiça social e não se fortaleça para colocar 700 mil presos nas cadeias sem uma justiça social, sem uma atuação preventiva para combater as causas gerais. Então, o processo penal, o direito processual penal coletivo, ele tem que ter um mecanismo para, por exemplo, implementar políticas estruturais de reforma do sistema de segurança pública para evitar, inclusive, a criminalidade. Ele tem que ter instrumentos adequados dentro desse direito processual penal coletivo para combater os ilícitos do sistema prisional. Então, o que nós queremos é fortalecer. Não fortalecer para simplesmente encher cada vez mais o sistema prisional de pobres, mas fortalecer para que o sistema penal seja totalmente efetivo e esteja alinhado aos objetivos da República Federativa do Brasil, que é criar a cidade justa, livre, solidária, radical, diminuir as desigualdades sociais, e regionais e locais. Meu amigo, pode ir. Fique à vontade. Para quem entrou depois e perdeu a nossa parte introdutória, deixo aqui o meu registro que eu tenho no professor Gregório, uma grande fonte de inspiração, uma grande referência na área acadêmica e também na área ministerial, no Ministério Público. Ele é um dos maiores hoje doutrinadores também do tema Ministério Público, esse novo papel que o Ministério Público recebeu com a Constituição de 88 e que ainda está em fase de implementação, que tem tudo a ver também com a atuação na esfera penal, né, Gregório? Uma atuação mais resolutiva e menos reativa. Para isso, também precisamos de ferramentas que nos permitam isso. Aí, nessa linha, eu te pergunto o seguinte, Gregório, quando a gente estuda a história do processo coletivo brasileiro, a gente percebe que ele surgiu de uma necessidade. Constatou-se que o processo civil tradicional, concebido à luz dos ideais liberais, ele era insuficiente para a tutela de bens coletivos. Havia, inclusive, obstáculos. Por exemplo, questão da legitimidade interesses de grupos de consumidores. Tinha um outro obstáculo importante também, que era a questão da coisa, o regime da coisa julgada. A sentença só podia produzir efeito entre as partes do processo, e aí não tinha como você tutelar o meio ambiente e outros bens difusos. E aí, constatando a existência desses obstáculos, vem o nosso processo coletivo, que foi um crescente, né, a aprovação de uma série de leis,
E, como eu disse, merecem destaque a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, que trazem as regras centrais desse sistema de tutela processual coletiva. Se a gente fizer essa mesma análise hoje no processo penal brasileiro, que também foi concebido para a proteção de bens jurídicos individuais, mas que também é utilizado para bens jurídicos coletivos. Quais seriam os obstáculos que a gente pode identificar no atual sistema processual penal para uma tutela mais efetiva dos bens coletivos que também podem ser objeto de infrações penais? Cumprimentar os seus seguidores que chegaram agora, recebe meu carinho, meu amor. Lando, nós temos vários obstáculos. Nós temos obstáculos, primeiros, relacionados com a nossa formação jurídica. Nós temos uma formação jurídica da tutela penal, do bem penal é o Estado, e nós estamos apresentando o titular dos bens jurídicos penais como bens fundamentais da sociedade não é o Estado, é a sociedade, quando for coletivo, e o indivíduo que sofreu lesão de um furto, de um roubo. Porque nós trabalhamos com aquilo que está na Constituição, que eu denomino novas juízo. Então, a pretensão penal da sociedade e do indivíduo vítima, que são representados pelo Ministério Público na ação penal por força de mandamento constitucional. Então, o Ministério Público ele é um representante da sociedade escolhido pelo legislador constituinte para que a sociedade, no devido processo legal, exerça essa pretensão penal. Quando se trata de crime que tem a bem difuso, coletivo dos homogêneos, ou crime que cause lesão a um indivíduo. Então, a pretensão ela é da sociedade e do Ministério do indivíduo, mas exercida pelo Ministério Público. Então, nós temos um problema primeiro jurídica. Né? Ou seja, nós não estamos ainda com esses novos conceitos que decorrem da temos uma visão ainda que precisa ser discutida nos berços escolares e bem debatida. Revigorar o direito do sistema penal à luz da Constituição fundamental. O segundo obstáculo é o obstáculo que está na própria legislação. O Código Penal ele é de 1941, o Código é 39, o Código de Processo. Sofreram reformas, mas não foram reformas devidamente alinhadas aos mandamentos constitucionais. Então, precisamos fazer reformas estruturais para fortalecer realmente o direito penal com penas proporcionais. Não é razoável que uma pena, um crime de sonegação fiscal, milhões ou bilhões, seja igual ou semelhante a uma pena furto qualificado. Nós precisamos discutir proporcionalmente essas questões. Precisamos reformar o sistema. É uma questão da legislação que foi reformada, reformas pontuais, e não foram reformas devidamente estruturais e alinhadas à Constituição. Segundo, nós precisamos de um fortalecimento, só um incremento pessoal na área da segurança pública, na área do sistema de justiça, um incremento para fortalecer realmente a justiça penal, como estruturas físicas adequadas e estruturas investigativas, técnicas, para que possamos realmente exercer devidamente aquilo que está na Constituição, mandamento penal, que é o mandamento de fazer com que a justiça em geral, eu falo a justiça penal, seja eficiente para ser justa realmente, seja eficiente para ter condições, primeiro, de combater com eficiência os crimes que causam lesa à pátria, né? Esses crimes que ferem bem difuso da sociedade coletiva, como eu disse, sonegação, crime colarinho branco e outros, e, por outro lado, que o sistema tem também para combater causas geradoras de criminalidade que geram desequilíbrio social. Você está tendo muito furto em uma determinada região. Por que está tendo muito tráfico? Roubo? Nós precisamos ter esse mapeamento e a justiça penal atuar preventivamente, por intermédio de ação civil pública, que terá se ajuizado dentro da justiça penal para implementar
políticas públicas preventivas, melhorar a segurança pública, identificar. Porque não adianta ficarmos enxugando gelo, esperar com que crime aconteça, então tá fácil. Às vezes, em uma tarde você condena 5 em um processo penal, 5, 6, 7, 10 por furto, por roubo, e aí você tem dificuldade de condenar em 1, 2, 3 meses para você condenar alguém por sonegação fiscal. E às vezes você não consegue. O sistema tem que ser justo, tem que ser equilibrado, porque a Constituição estabelece lá no título 2, capítulo 1, que há uma nova suma divisa. Ou seja, que os direitos no Brasil não são só os direitos individuais, são os direitos coletivos. E a sociedade tem direito a uma justiça penal eficientemente justa, ou seja, seja eficiente e justa para a realidade social. E aí nós precisamos desenvolver o conceito de uma ação coletiva, de um processo coletivo, de uma defesa como funciona, de uma jurisdição coletiva, como que o juiz vai atuar. Nós vamos precisar de varas especializadas em tutela penal coletiva. E precisamos, né, dessas varas especializadas em tutela coletiva, senão uma qualificação melhor. E para isso nós precisamos de uma mudança, eu diria que seria uma mudança cultural, uma mudança cultural na legislação e uma mudança também de investimento de políticas públicas. A nossa proposta, ela quer esse canal, não para criar do inimigo que flexibilize o devido processo legal. Não queremos isso. Nós queremos uma justiça penal que tenha um olhar justo para os problemas sociais, que olhe para o sistema constitucional, que olhe para os problemas que acontecem na sociedade. Ele é fato. Fatos? Quais fatos? Muita sonegação, muita corrupção, muito roubo, homicídio. Fatos. Ele é fato. O direito tem. Eles são os valores que nós temos na Constituição, dignidade, que não é só individual, a dignidade humana e da coletividade. Né? Nós temos direito à liberdade, tem uma moralidade administrativa, pessoalidade, tem uma probidade. E pegar as normas nessa conjugação para a devida aplicação. Nós precisamos. E o livro trabalha com a ideia que nós não queremos só conceitos, não queremos só reformar o sistema, nós queremos também que o sistema seja aperfeiçoado, está na Constituição, mas para a realidade material, para que o sistema do processo penal ele tenha não simplesmente uma resolutividade, uma eficácia resolutiva formal. Ele tem que ter uma resolutividade material, trazer a justiça social, combater as causas geradoras de criminalidade, evitar, inclusive, o cometimento de ilícito. E aí nós precisamos fortalecer o sistema de segurança pública também. Uhum. Para que, vejam bem, tanto que nós apresentamos na proposta do livro que esse novo sistema do direito processual ele tem que ter um programa eficiente e integridade compliance. Ou seja, se tem uma área em que não pode ter ilícito no sistema de segurança pública, no sistema prisional, no sistema da justiça, que não pode errar, que tem que estar em conformidade com o direito e com a Constituição, esse sistema penal. Porque o sistema trabalha, eu dizia Bettiol, trabalha com os sociais da sociedade. Né? E aí, só para complementar, tem várias teorias jurídico penal, teorias positivas, teorias negativas, em relação às novas teorias constitucionalistas. Nós trabalhamos com uma teoria eclética. Ou seja, o bem jurídico penal, na nossa são aqueles bens difusos, coletivos e individuais homogêneos, coletivos, e o bem jurídico individual, de uma determinada. É aquilo que está na Constituição, é a observância dos valores. O bem jurídico penal não pode afetar, de acordo com a Constituição, e não pode afrontar. Então, a nossa proposta, a partir dessa nova suma divisio, de que, para fins de acesso à justiça, os direitos não são só o individual, a nova suma de acesso à justiça, nós precisamos alinhar essa visão bem jurídica
e de processo penal ao que está no livro, para além de extrair os princípios, as garantias e as regras processual penal da Constituição e do sistema infraconstitucional, ele propõe um anteprojeto de ser discutido. Porque essa última reforma que nós tivemos crime, essa foi reforma cultural para fortalecer realmente a justiça penal, para bater todas as categorias. Já fez reformas, várias reformas pontuais, em vários tópicos. Tem pontos negativos, nós precisamos fazer uma reforma estrutural no sistema, né? Pensando no futuro, pensando em um sistema penal que seja realmente justo para o indivíduo, para o acusado e da sociedade. Gregório, eu imagino que você e o Rafael devem estar apresentando esse anteprojeto que vocês fizeram, porque, veja, pessoal, é muito fácil criticar um sistema e não apresentar uma solução alternativa. E o Gregório e o Rafael, eles foram além, eles fizeram uma crítica ao atual modelo e apresentaram, inclusive, não apenas ideias sobre os fundamentos de um novo processo penal, um processo penal coletivo, como apresentaram um anteprojeto, salvo engano, com 122 dispositivos. Então, veja um trabalho de fôlego que vocês fizeram. E aqui eu lembro que algo semelhante aconteceu nas décadas de 80 e 90 também, aqui na área civil. Nós tivemos aí promotores que apresentaram, 4 deles foram autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, 4 membros do Ministério Público. 3 membros do Ministério Público foram os autores do anteprojeto da Lei da Ação Civil Pública. Outros 2 membros do Ministério Público foram autores do anteprojeto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tivemos também membros do Ministério Público como coautores de diversos outros projetos importantes na esfera de tutela coletiva. E quando eles apresentaram as suas ideias, eles receberam muitas críticas, porque eu imagino, Gregório, que a gente está falando em mudanças de paradigmas, né? E aí, como você bem apontou, há uma necessidade de você mudar uma cultura jurídica, né? De legitimado, de coisa julgada, de noção de vítima nas infrações penais. Você romper essa cultura, esses paradigmas, não é fácil. Muitos desses colegas brilhantes lá atrás, coautores dessas leis que revolucionaram a tutela coletiva, foram taxados de louco, não, do que esses caras estão falando. Então, eu não sei qual que é a crítica que vocês vêm recebendo desse anteprojeto, dessa proposta de vocês, mas para mim, Gregório, eu quero deixar muito claro que eu concordo 100% com a necessidade de um novo modelo processual penal que seja mais efetivo. Vamos trazer para a nossa realidade, vamos citar o caso de Brumadinho. Vocês acham que o modelo atual de justiça penal é adequado para a tutela dos bens jurídicos que foram lesados nesse desastre de Brumadinho? E podemos citar vários outros casos, a Operação Lava Jato, os crimes contra a saúde pública que estão ocorrendo agora, durante a pandemia. O nosso modelo penal, processual penal, concebido basicamente para tutela de interesse individual, não se mostra adequado para proteger, inclusive promover a sanção dos agressores, desses bens jurídicos. Então, eu quero deixar aqui o meu registro, que eu sou admirador do seu trabalho e sou defensor ferrenho da ideia da necessidade de nós termos um código de processo penal coletivo com princípios próprios, com regras próprias, adequado para a tutela dos bens jurídicos coletivos. Do contrário, continuaremos aí com essa sensação de que estamos enxugando o gelo. Gostei muito da sua observação a respeito da segurança pública, né? Hoje o trabalho processual penal nessa área é basicamente reativo, né? A gente reage às infrações penais e não há um modelo que permita, por meio de ferramentas típicas do modelo processual coletivo, a prevenção desses ilícitos, né? O promotor, em vez de ficar denunciando os casos de acidente de trânsito ali numa avenida, ele sabe que tem muitos acidentes, ele vai lá, entra com uma ação civil pública, obrigando o administrador público a construir uma passarela para que os pedestres tenham acesso
seguro a essa via pública, enfim, é uma mudança de cultura, é uma mudança uma quebra de paradigmas muito grande que vocês estão propondo aqui nesse anteprojeto, que eu quero que vocês saibam que vocês têm o meu apoio. E para quem não segue agora, para quem nos acompanha nessa live, o Gregório, eu gostaria que você comentasse, assim, algumas das principais mudanças. Esse modelo, você já adiantou, que traz regras de integridade, traz regras sobre acordo, né, negociação, solução negociada para os conflitos também na É esfera penal coletiva. um dos princípios, os princípios da priorização, resolução negociada do caso penal. Sempre na Uhum. medida possível a ação negociada, isso deve ser priorizado. Porque quando se faz um negócio adequado para o caso, isso é bom para a sociedade, menos gastos, menos custos, se constrói de forma dela alinhada à realidade concreta tem esse aspecto. E a própria Constituição, ela estabelece lá no preâmbulo que o Estado Democrático de Direito deverá ser regido pela solução pacífica dos conflitos. E lá, no artigo 4º, inciso 7º da Constituição, está expresso que um dos princípios que rege a relação internacional do Brasil, ou seja, com outros países, é a priorização da solução pacífica dos conflitos. Então, ou seja, esses princípios que estão na Constituição têm que ir para o penal. Nós vamos adequar, ou seja, vamos priorizar, na medida do possível, a resolução negociada quando ela se demonstra mais vantajosa do que prosseguir com um processo que lá na frente pode resultar em nada e com gastos enormes para a sociedade. Eu queria falar aos seus seguidores, a todos os ouvintes, com carinho, com amor, né? Falar com carinho, com amor, estamos precisando desse afeto, desse carinho, e é o momento agora de fortalecimento das nossas bases, que é a convivência com a família, né? Que é o fortalecimento dos nossos ideais, os projetos de vida, nós dizemos de projeto de vida. Então, transmitem mais esse amor e a necessidade do nosso fortalecimento pessoal, espiritual, profissional nesse momento de desafio. Né? Devemos ter muita compaixão com aqueles que sofrem, né? Perdas com esse vírus e, ao mesmo tempo, também tem que ter alegria, porque é possível. É a nossa a gente convive ao mesmo tempo com tristeza, com compaixão e com alegria, com amor. E temos capacidade para isso. São seres e a vida é maravilhosa. Mas voltando aqui ao processo penal, eu queria só esclarecer que a minha proposta não é uma proposta imediatista. Vamos lá, reformar. Vamos no Congresso, vamos reformar. Nós queremos, primeiro, criar doutrina, criar jurisprudência, convencer os atores jurídicos, os atores políticos da proposta, para que possamos posteriormente colocar um código ou uma lei que cria um sistema do processo do direito processual penal. E nós nos inspiramos, por exemplo, em Anto Just Thibaut, que em 1814, na Alemanha, publicou um ensaio defendendo a codificação do direito alemão. 2 anos depois, o Savigny publicou um ensaio, né, criticando, falando, não, nós não estamos preocupados com a absorção muito de influência da cultura jurídica francesa, né, o Código Napoleônico, e aí ele falou, não devemos codificar, devemos ver o que nós vamos recepcionar do romano. Esse cara me debatendo, 70 anos. Em 1894, né, ou seja, um livro 1814, 1816, 1896 foi aprovado o IBGE, o Código Alemão, com vacácio legis, depois de 4 anos para a sociedade. Isso está em vigor até hoje. Então, nós não podemos pensar em proposta imediatista, nós temos que convencer a sociedade, convencer o setor político, debater os temas, ter a coragem de enfrentar, de discutir, de recuar quando verificar a dialética, né? A dialética, e aí eu cito Habermas, né? Vamos buscar a força do melhor argumento. O melhor argumento é aquele que mais protege a vida e sua identidade,
que mais está alinhada aos direitos fundamentais. Então, nós tivemos várias propostas revolucionárias aí de colegas que resultaram na lei do Conselho Público, que influenciou na Constituição, né, como citou. Depois, o Código Principológico, trabalho de grande jurista, saudosa professora Ada, aqueles grandes juristas. E nós, humildemente, estamos aí colocando a nossa proposta para enfrentar esse problema da justiça social na área penal, né? Um sistema penal fortalecido, mas fortalecido para encher a cadeia de pobre, mas fortalecido para combater as criminalidades, fortalecido para realmente dar essa tutela penal, inclusive, esse caso, para a cadeia, para aqueles que praticam crime de colarinho branco, praticam sonegações, esses crimes lesam a pátria. Precisamos de uma justiça, um sistema penal realmente efetivo e socialmente justo. É o que está na Constituição. É alinhar os objetivos da República Federativa do Brasil. Há quem pense em um conceito mais restrito de sistema penal, né, que devam ser resolvidos na área administrativa. Não é essa a nossa visão. Nós precisamos de um sistema penal que seja justo e adequado. E é possível você resolver, criar esse sistema da justiça penal, porque na nossa proposta, no livro, nós entendemos que o sistema do direito processual penal coletivo integra o direito processual penal. Então, o direito processual penal tem força polivalente. É aquele direito processual penal que serve para tutelar a pretensão individual, que causa bens, crime contra bem jurídico penal individual, e também direito processual penal para os bens jurídicos penais coletivos. Então, ou seja, é a força polivalente, ou seja, individuais e coletivos. Então, nós estamos tratando de uma parte da área. A nova área do direito processual é uma área do direito processual penal que abrange as investigações criminais nos crimes causados contra bens jurídicos difusos, coletivos, duais, homogêneos, que é o processo penal coletivo, e abrange todas as medidas, né, jurisdicionais e extrajudiciais e dela do sistema de segurança pública e do sistema penal. Então, nós trabalhamos com esse conceito de direito processual penal coletivo, uma área do direito processual penal, que não nega uma teoria geral do processo. Porque a teoria geral do processo ela é fundada na Constituição, nos princípios constitucionais fundamentais processuais, contraditória, ampla defesa, juiz natural, decisões judiciais, devido processo legal. Aí está uma unidade de uma teoria geral do processo, a Constituição, que aplica a todas as áreas, ao processo penal, ao processo coletivo, ao processo não penal, ao processo eleitoral, a todos os processos de teoria geral. Então, a nossa proposta está alinhada a essa teoria geral do processo, porque todos esses princípios constitucionais fundamentais, processuais, aplicam ao direito coletivo na nossa concepção. Gregório, nós temos aí na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da possibilidade de impetrar habeas corpus coletivo. Também o STJ, esse ano, no mês de março, também reconheceu essa possibilidade, em casos envolvendo agora a pandemia de combate ao Covid. E nós temos, na nossa legislação atual, poucas normas que tratam especificamente de tutela processual penal de bens coletivos. Que eu me lembre, algo no CDC, bem sutil, também algo na lei de mercado de capitais e nada além. Então, tem esses habeas corpus coletivos, reconhecidos no Supremo e no STJ, tem essas normas no CDC, no mercado de capitais, e não me lembro de nada além disso. Se eu estiver enganado, você me corrige, viu, Gregório? Mas também não me lembro de ver nada semelhante no direito comparado. Salvo engano, nos outros países não há essa ideia de um código de processo penal coletivo ou de leis processuais penais coletivas. E eu vejo isso como, na verdade, um mérito de você, seu e do Rafael, porque é muito fácil a gente importar uma ideia lá da Europa, dos Estados Unidos, adaptar para as nossas necessidades e é até mais fácil, né?
a gente conseguia a adesão de outras pessoas da academia, do sistema de justiça. Mas quando é uma ideia absolutamente inovadora, eu imagino que o desafio seja maior, que aí vai envolver ruptura de paradigmas não apenas em solo tupiniquim, como em solo internacional. Tem que você converse... Primeiro me corrija se eu estiver errado sobre essa ideia de que não há um processo penal coletivo em outros países. E se é isso, se são essas mesmas as normas que tratam de processo penal coletivo no Brasil, algo no CDC, algo na lei de mercado de capitais, se teria algo além disso, né? Mais com esse viés de tutela processual penal coletivo. Eu queria novamente agradecer aí as suas palavras e ressaltar você, ao seu seguidor, a todos aqueles que estão nos assistindo, que realmente a proposta, no aspecto, ela é revolucionária e realista, porque nós não estamos sustentando algo que não existe, mas algo que decorre da aplicação dos princípios constitucionais. Então, vejam bem, não há um paradigma no processo penal em outros sistemas, seja no sistema anglo-americano ou no sistema europeu. Realmente não há. Esse código aqui seria algo inédito no mundo. Né? Algo inédito seria, inclusive, para um debate internacional da tutela penal coletiva. A outra observação que eu gostaria de fazer é que a nossa proposta, primeiro, ela tem amparo na Constituição, Estado Democrático de Direito, nos objetivos da República Federativa do Brasil, criar cidade justa, livre, erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade, no artigo 1º, e na nova Suma Divisio, que fala expressamente que os direitos e deveres são individuais e coletivos. Ora, como nós estamos em uma Constituição do novo, isso não é uma proposta de uma mera previsão, uma carta de bons interesses. Isso vincula, tem força normativa. A nossa Constituição tem força normativa. Nós temos que extrair da Constituição, quando ela fala que os direitos e deveres são individuais e coletivos, extrair novas práticas, porque isso tem força normativa e a legislação infraconstitucional tem que ser em conformidade com a Constituição. E aí eu cito o caso do habeas corpus. O habeas corpus, como dano moral, decorre dessa nova. Se está lá no título 2, capítulo 1, que os direitos e os deveres são individuais e coletivos, você interpreta os incisos de acordo com o enunciado lá do capítulo, de direitos individuais e coletivos. E, portanto, o dano moral ele pode ser individual ou pode ser coletivo. O alinhamento, isso é regra de hermenêutica. Né? Carlos Maxilianes explicava isso. Você pega os incisos e interpreta de acordo com o caso. Segundo, o corpus, eu até trabalho da Lilian Scheck, que eu orientei no mestrado, quando eu era professor da Universidade de Luna, e o trabalho dela foi sobre a habeas corpus coletivo. Tínhamos no mestrado isso, ou seja, ora, as liberdades públicas, elas não são só individuais, elas são coletivas. Então, existem várias situações, prisão em massa, ou em situações na época de eleição, regimento institucional, em que há situação de lesão em massa, há liberdades públicas, há uma coletividade de pessoas. E, portanto, o habeas corpus pode ter impetração como mandado de segurança, pode ter impetração individual e coletivo, mandado de prisão, né? É uma da Constituição. Então, primeiro, você tem o penal coletivo, que abrange investigações criminais contra bens de uso coletivo da comunidade, que abrange processo penal coletivo e diante, e o sistema de segurança pública e sistema prisional. Tudo isso é um novo sistema, de acordo com o regulamento internacional. Nós temos a aplicabilidade do Código de Processo. É a norma geral, aquilo que for compatível. E aí você tem que fazer uma interpretação lógica, compreensão, para ver o que está no Código de Processo Penal atual que é compatível com o sistema de tutela coletiva. Por exemplo, nós vamos verificar que o sistema de tutela coletiva tem um princípio da máxima amplitude da tutela institucional coletiva, que está no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que é a norma super direito processual coletivo, por força do 21 da Lei da Ação Civil Pública, e, portanto, o princípio
ele tem aplicabilidade, ele põe uma teoria geral constitucional, né, a teoria geral do direito pessoal coletivo, então, os princípios do direito pessoal coletivo, e ele aplica ao direito penal. Tá, por exemplo, o artigo 387, que tem lá né, as possibilidades de condenação, inclusive a possibilidade de reparação de dano. E isso é muito importante. O juiz, tendo pedido do Ministério Público, poderá pedir dano coletivo do homogêneo, na ação penal que nós falamos. Porque se a ação penal tutela bens difusos, coletivos ou homogêneo, ela é uma ação coletiva, ela tutela bem coletivo da sociedade. E o pedido de reparação. E nós, com base nessa nova função do direito penal, do sistema penal, a possibilidade de vitória, inclusive pelo diálogo das fontes. Isso não é punição, é para evitar a repetição. Se a empresa, a responsabilidade ou o acusado da empresa física repetir aquele ilícito, né, ou continuar praticando aquele ilícito penal, apenas multas, né, multa pesada, de ação preventiva. Então, nós sustentamos também essa possibilidade. Agora, o que eu queria ressaltar, e eu queria deixar de esclarecer aos seus seguidores, aqueles que estão nos ouvindo, 3 aspectos de diferenciação do processo penal de tutela coletiva. Né? Primeiro, no processo penal de tutela individual, você tem como entendido a pretensão penal seria da vítima, de um furto, de um roubo, que é representada por força pelo Ministério Público. No caso de crimes contra bens de direito difuso, coletivo dados homogêneos, aí nós temos uma comunidade, coletividade vítima, a sociedade que é representada pelo Ministério Público por força constitucional. Então há uma diferença de quais são os titulares. Primeiro, o indivíduo, que é a lesão do furto, do roubo, né? E a coletividade contra o violador de direito difuso, coletivo dados homogêneos. Essa é a primeira diferenciação. A segunda diferenciação estaria na legitimidade para aquela ação penal subsidiária. Uhum. Na ação penal subsidiária da pública, o Ministério Público negligente não atuar, é o indivíduo. No nossa proposta, aquelas legitimadas para as ações correntemente ao Ministério Público. Eles têm uma legitimação, né, para representar a sociedade de acordo com a pertinência, mais subsidiária. Né? Porque senão, se o Ministério Público não atuar omisso, ninguém vai atuar na tutela. É uma questão. Então, a legitimidade, você não tem um ofendido individualizado, é uma coletividade de pessoas, aplicaria aí o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, o artigo 82 do Código de Defesa. Segundo, a coletivada penal, ela, naqueles crimes que ferem bem jurídico individual, é interpartes, né? Tem lá os efeitos que podem ser transportados para a penal, né? Ao ofendido, aos familiares, né, da vítima. E na coisa julgada penal, ela poderá ser, depende do crime praticado, né? Se for uma associação, ela é outra parte. Se for crimes ao meio ambiente, saúde pública, crimes que lese bens difusos, seria erga omnes, inclusive com a possibilidade do transporte in utilibus da coisa julgada coletiva para civil. Daí a importância da ação coordenada entre os promotores criminais da tutela coletiva penal e os promotores que atuam na tutela coletiva não penal, do Estado, entre órgãos que são garantias fundamentais da sociedade. Nós defendemos que o Ministério Público é uma força organizativa da sociedade. O Estado Democrático de Direito, a sociedade, é a nossa força organizativa. Está mal organizado, né? Tem, nos últimos anos tem organizado, sempre muito mal organizar mais. Tá? O Estado Democrático de Direito não está fora da sociedade, como já sustentou o Rego, está dentro, ele é força organizativa da sociedade. O Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, são forças organizativas da sociedade. E aí, nós temos que observar um direito fundamental da sociedade, que essas instituições se organizem e atuem por procedimento
procedimento esteja em conformidade com a Constituição. Essas instituições não podem ter compromisso com legalidade, com inconstitucionalidade, é fazer a interpretação conforme a Constituição. Isso é um dever das instituições organizarem, ter planejamento estratégico, buscar não só uma resolutividade formal, fazer uma ação bonita, bela, buscar uma resolução material, o impacto social do trabalho, que vai gerar uma modificação da realidade social, diminuir o furto, o roubo, a sonegação. Né? Por isso que eu até tenho sustentado o nosso e ressalto que vai sair a nova edição agora, estão finalizando hoje, e por essa semana a nova edição da gráfica, feliz com o sucesso do livro, nós sustentamos que aqueles que causam, praticam crimes, principalmente esses crimes que lesam a pátria, eles devem com todas as despesas que o Estado tem para investigar e para o processo. Isso pode ser pedido como dano social na ação de condenação. Porque o Estado gasta com ação criminal, com perícia, com o salário de promotor, com o judiciário, e o que pratica a sonegação, o roubo, o que pratica a corrupção, esses crimes, colarinho branco, os crimes de lesão à pátria, devem reparar os danos que o Estado teve para investigação e processo. Isso é justiça penal justa e socialmente relevante em termos de ação social. Bom, Gregório, a gente vai chegando no final aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer a generosidade de você compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com a gente. Para mim foi uma enorme satisfação. Eu aprendi bastante sobre o processo penal coletivo. A gente viajou desde a parte de fundamentos, agora no finalzinho você fez essa importante distinção, né, do processo penal individual. Qual que é a proposta para um processo penal mais coletivo, que passa pela questão da identificação da vítima, questão da legitimidade para agir, questão da coisa julgada, que é fundamental para que a sentença tenha efetividade, né? Se a gente já discutiu o ano, vamos discutir só o quanto, não tem porquê numa outra ação discutir novamente a existência de um dano coletivo, seja ele material ou moral. Então, muito obrigado, Gregório, pela generosidade. Quero dizer que o meu espaço continua aberto para você, sempre que você puder, já está convidado para voltar aqui para a gente bater outros papos sobre o direito coletivo. Você que é uma das grandes autoridades, os maiores estudiosos desse tema no Brasil. E para quem ainda não conhece, deixo aqui mais uma vez registrada a obra Direito Processual Penal Coletivo, que tem toda uma introdução que é rica, né, um ensinamento denso de direito constitucional, e tem esse anteprojeto apresentado para debate da comunidade científica, do Congresso Nacional, dos operadores de direito. Então, vocês estão dando uma grande contribuição para o aperfeiçoamento do sistema penal brasileiro, mais especificamente do sistema processual penal brasileiro. Quero também informar para quem não conseguiu acompanhar a live na íntegra, eu vou disponibilizá-la em meu canal do YouTube, Landolfo Andrade, então quem não conseguiu pode acessar essa live. E mais uma vez, meu forte abraço, Gregório. Quero deixar aqui a minha admiração pela sua pessoa e também pelo seu lado profissional. É digno de elogio essa inquietação, essa busca sempre pelo conhecimento, essa busca por pesquisa, mas não a pesquisa pela pesquisa, a pesquisa para transformação da nossa realidade social, que é isso que a gente busca. Um Brasil com menos desigualdade social, é isso que a gente precisa. Essa pandemia está deixando isso muito claro. Muitas pessoas não têm o que comer, né? Enquanto a gente está preocupado com outras coisas, tem pessoas que não têm o que comer. Então, toda discussão que venha com esse objetivo de reduzir desigualdade social, o sistema de justiça tem esse compromisso também, tanto na esfera coletiva, na esfera civil, na esfera penal. Essa discussão é sempre rica, é sempre muito bem-vinda. Então, meu agradecimento, e deixa aí o seu minutinho final para você se despedir da turma, Gregório. Faltam 27 segundos para a gente cair. Você, Landolfo, você é um irmão, você é um colega exemplar. Tenho orgulho de ser seu colega do Ministério Público, você aí em São Paulo e eu aqui em Minas, né? Eu sou paulista, mas moro aqui, corre aqui nas minhas veias o sangue mineiro, o sangue paulista, o sangue do Brasil, um Brasil que sofre, mas que tem condição de revigorar as suas instituições,
disputarmos seriamente